Tudo bem. Como é que a gente vai fazer a dinâmica aqui? Todo mundo debater, discutir os casos. E aí, a nossa ideia é, então, fazer agora uma apresentação bem breve dos casos, com a solução. Então, pediria para os relatores virem aqui. Aí podia fazer na ordem. Acho que aí eu acho que é bom ficar de pé aqui, porque a gente está gravando. Vim ler aqui, né? Isso. Caso 1, vamos lá? Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Aí cada um vai ter... gente... Não sei se é explicado, né? Então, cadê os relatores? Vamos lá, gente. Caso 1, vamos na ordem? Vamos na ordem? Podemos chamar o primeiro caso? Quem que é o primeiro? Vem aqui, por favor. Por favor. Só não sei se ele... Os quatro. O ideal é bem... Até pensei nisso, mas... Enfim. Eu vou ficar esperando. Para não precisar todo mundo ficar de pé. Você tá pegando aí na câmera? Só pediria ficar um pouquinho mais aqui, porque senão não parece. Boa tarde a todos. Meu nome é Ronilson Silva, para quem não participa do grupo. Nós temos aqui o primeiro caso. Antes de fazer o relatório dele, ou a análise que o grupo chegou ao consenso, vou fazer a leitura na íntegra do caso, no caso concreto. A senhora Joana, nascida em 11 de maio de 1973, buscou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para solicitar a curatela do sobrinho, Sr. Gustavo, nascido em 5 de abril de 91. Compareceram para atendimento a senhora Joana, Sr. Gustavo e a senhora Maria, mãe da senhora Joana. O Sr. Gustavo iniciou o atendimento relatando que reside com a tia, senhora Joana, desde que nasceu. Disse ele que ela é irmã de sua mãe. A genitora dele reside com a avó, senhora Maria, no mesmo quintal. Ele contou que tem 21 anos e tem um irmão, Gabriel, de 13 anos. A senhora Maria explicou que possui a curatela da filha, mãe de Gustavo. Referiu que ela tem um transtorno mental, contudo, não soube informar qual o diagnóstico. Confirmou que elas residem em casas separadas no mesmo terreno que a senhora Joana, e o senhor Gustavo informou que o neto tem 26 e não 21 anos. O senhor Gustavo afirmou que trabalha como químico em casa. Depois disse, ajudando a descarregar o caminhão, fecha aspas. Mostrou um pequeno ferimento na mão e explicou que se machucou descarregando o caminhão. A seguir, disse que se machucou brigando na rua. A tia afirmou que ele não trabalha. Ele disse que gosta de lavar louça em casa. Já a tia apontou que ele não sabe lavar bem a louça, pois, aspas, deixou restos de comida e sabão nas peças que lava. Questionado sobre o motivo de estar na defensoria, ele disse que quer ser interditado para poder receber o benefício. Perguntado sobre o que faria com o benefício, ele explicou que alugaria uma casa para morar sozinho. Em seguida, ele riu e disse que não poderia morar sozinho, abre aspas, porque arrumou filho. Declarou também que usaria o benefício para arrumar os dentes, cortar cabelo e comprar roupas. Em seguida, colocou que a tia poderia ajudá-lo a cuidar do benefício. A senhora Joana disse que veio solicitar a curatela do sobrinho, pois ela pretende pleitear o benefício de prestação continuada, junto ao INSS. Ela mostrou o laudo psiquiátrico indicando que o senhor Gustavo possui esquizofrenia, CID-10-F20, apresentando prejuízos cognitivos irreversíveis, sendo a doença crônica e progressiva, estando incapacitado para exercer os atos da vida civil, segundo o laudo. O senhor Gustavo contou que estudou até a 8ª série e que sabe ler e escrever. Afirmou que faz tratamento no laboratório de saúde mental, mas não soube informar o nome dos profissionais que o atendem,
e nem quando iniciou o tratamento. Disse que toma remédio para nervo e memória. Referiu que já foi internado no Hospital X e que não gostou do local porque foi agredido por outros pacientes. Senhora Joana informou que o sobrinho foi cuidado pelos pais dela, Senhora Maria e Senhor João, até 2011, quando este faleceu. Disse que o sobrinho foi morar com ela nesta época porque passou a agredir a genitora. O Sr. Gustavo tratava a avó e o avô por mãe e pai. O genitor do Sr. Gustavo é desconhecido. Ela disse que o sobrinho faz tratamento para esquizofrenia desde que ele tinha 7 anos, porém o estado de saúde dele piorou significativamente após o falecimento do avô. Senhora Joana referiu-se que quando o Sr. Gustavo tem crise, ele fica agressivo, não toma banho e recusa a alimentação. Segundo o relato, o jovem aceita que ela administre sua medicação. Além disso, apontou que considera que o estado de saúde dele está estável atualmente. Ela gostaria que o ambulatório de saúde mental oferecesse oficinas ou outras atividades para que o sobrinho se ocupasse durante o dia. Questionado sobre a rotina de Gustavo, ele disse que sai de casa apenas com as mães. Perguntado sobre quem são suas mães, ele indicou a mãe biológica, a avó e a tia. Perguntado sobre quem era seu pai, ele indicou seu avô e tio. A senhora Joana disse que o sobrinho sai à rua para empinar pipa ou conversar com vizinhos, sempre acompanhado por ela e pela avó. Ele costuma provocar pessoas na rua e ela tem receio de que ele seja agredido. Sobre a administração de dinheiro, ela diz que o Sr. Gustavo confunde o valor das notas e gasta de modo inadequado, doando para pessoas desconhecidas ou comprando objetos que não precisa. Contou como exemplo que, certa vez, ele saiu para comprar pão e voltou para casa apenas com balas. Questionada se a família foi orientada pelo Serviço de Saúde sobre como auxiliar o Sr. Gustavo no desenvolvimento de sua autonomia, ela informou que nunca recebeu orientação sobre como tratar o sobrinho. Segundo a psicóloga da Defensoria, que fez a entrevista com a família, o atendimento prestado pelo ambulatório de saúde mental local restringe-se ao acompanhamento psiquiátrico. O Sr. Gustavo e a Sra. Joana mantêm adesão ao tratamento de modo satisfatório. Porém, o serviço não oferece orientação sobre como apoiar e estimular o jovem na construção cotidiana de sua autonomia. Além disso, foi identificado que o Sr. Gustavo demonstrou boa capacidade de interação social, habilidades e interesse em atividades manuais que poderiam ser estimuladas e ampliadas em oficinas terapêuticas no serviço de saúde mental, mas que não são oferecidas. Bom, com base nessa historinha curta, o grupo, em consenso, analisando os fatos apresentados e em consenso de todos nós, chegamos à seguinte conclusão. Primeiro, que este caso não cabe ao caso apresentado um pedido de curatela para o sobrinho Gustavo, considerando que o mesmo pode expressar a sua vontade e, sendo pessoa com deficiência, aplica-se a LBI. Aí nós vamos, como nós aprendemos nesses 2 dias, que o artigo 84, ele deixa muito claro que em apenas alguns casos, aqui eu preparei o artigo 84 rapidinho. Artigo 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Parágrafo 1º. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida a curatela, conforme a lei. E é facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiado. Então, se é facultado, obviamente ele não está num estado clínico que ele não teria condições de avaliar as suas condições próprias. Ele pode sim, com toda certeza, dessa análise que nós fizemos no grupo, ele tem sim o discernimento em alguns aspectos sobre a sua vida pessoal. O segundo ponto que nós chegamos à conclusão é que devemos articular junto à Agência da Previdência Social o pedido para Gustavo ao benefício de prestação continuada com base no laudo disponível. Por quê? Porque o pedido inicial para a curatela foi proveniente à intenção de obter o benefício de prestação continuada, o BPC.
Então, se esse era o motivo principal e nós não enquadramos com uma curatela nem interdição, automaticamente precisamos do apoio da instituição INSS para avaliar o caso, até porque já existe, de forma inadequada, um laudo psiquiátrico que já deu um CID, detectando a referida doença que ele, ou anomalia que ele possui. O terceiro ponto, que nós chegamos à conclusão, que devemos agir junto às redes de saúde, assistência social e demais profissionais para realizar a avaliação das barreiras sociais que impedem a vida de Gustavo. Ou seja, foi muito bem relatado aqui no texto que ele está em total abandono na verdade, dos agentes públicos, tanto do Estado como do município em si, que ele não cita, obviamente, mas no qual ele reside. E o quarto ponto, avaliar também a omissão do Estado, que aí vem em consonância eu acabei de dizer. Avaliar a omissão do Estado quanto à família e do próprio Gustavo, considerando que há apenas um laudo médico psiquiátrico avaliando o Gustavo. E, na verdade, seria necessário toda uma avaliação biopsicossocial, conforme a própria LBI já está muito clara e fundamentada. Faltando-lhe todo o apoio, o Estado também é omisso, porque faltou-lhe todo o apoio de sua inclusão também no mercado de trabalho, porque ele fica soltando pipa porque a lei de cota não é cumprida. Se a lei de cota fosse cumprida, ele, como pessoa com deficiência, poderia estar inserido dentro do mercado de trabalho. Com toda certeza, ele estaria com muito menos problemas psiquiátricos ou psicológicos se ele tivesse sido inserido na sociedade. Que todo mundo fala, e a própria música do Fagner diz que o homem sem trabalho não é nada, né? Apoio e inclusão no mercado de trabalho através da lei de cota. E a falta de acompanhamento educacional, uma outra missão do Estado, considerando que o mesmo estudou e concluiu o ensino fundamental. O texto diz que ele estudou até a 8ª série. Onde estão os agentes ou toda a sociedade que, sabendo que ele tinha um certo nível, por que não prosseguiu? Então, essa é a análise final. Ok? Esses casos que a gente trouxe para a oficina são casos concretos, mesmo que chegaram às unidades da Defensoria. Eu ia até compartilhar com vocês, falei com o grupo, porque dá a curiosidade de saber o que aconteceu, né? Nesse caso, a família foi orientada da perspectiva da LBI em relação à curatela, ou mesmo a não necessidade, né, diante da se o objetivo era o benefício, enfim, tudo isso foi trabalhado com a família. Então, foi temporariamente. Na verdade, a defensora do caso encaminhou para o CAN, né, foi acompanhado multidisciplinarmente também, junto com a psicóloga e a assistente social do local. Elas fizeram essa orientação à família, para aguardar, né, e fizeram o contato. Foi próximo até às sugestões de orientação do grupo. Foi feita uma articulação com o serviço social. Está em andamento, esse caso é bem recente. Me perguntaram, nossa, de quando que é esse laudo, né, que fala incapacitado para vir para os atos da vida civil? É desse ano esse laudo médico. Sabe tudo aquilo que a gente falou no curso? Gente, na prática é isso que a gente está tendo ainda. Cadê o CAPS? Cadê o serviço? Ambulatório de saúde mental, retorno psiquiátrico, atendimento psiquiátrico, laudo, um atendimento por mês, renovação de laudo para medicação, né, renovação da medicação. Isso é 2017, esse caso. Mas, enfim, foi feito como encaminhamento à articulação com o INSS, está aguardando ainda o resultado para ver se vai conseguir já garantir o acesso ao BPC, independentemente, né, de qualquer ação judicial. Ainda estão aguardando o retorno disso, que é bem recente mesmo. E também uma outra ação, além de todas, foram propostas articulações com a saúde, com a assistência, para um acompanhamento para a família e para o jovem. E além disso, uma ação diferente aqui vai ser proposto, tem sido pensado, a defensora desse caso, junto com a promotora do local, em uma ação coletiva, né? Uma ação civil pública, que é o nome, né? Dessa possibilidade jurídica aí, na verdade extrajudicial ainda, mas de qualquer forma para pressionar o município que implante a RAPS, né, a rede de atenção psicossocial, que no município ainda está muito precária, né, não teve quase que nenhuma atualização depois da lei da reforma psiquiátrica. Então, essa é uma outra ação que está sendo proposta, pensada lá, e é uma outra possibilidade também, né, a defensoria atuando junto com a rede, juntando elementos, né, porque é uma questão que não só essa família precisa, como tantas outras também. Bom, caso 2. Quem é a relatora?
Boa tarde a todos, meu nome é Cristiane. Bom, eu vou ler o caso 2. O caso 2 se trata da senhora Vanete. Ela procurou a Defensoria Pública do Estado com pedido de curatela para sua filha Beatriz, conforme recomendação que esta teria recebido de agência bancária por ocasião de realização de prova de vida da jovem. Conforme a senhora Vanete nos relatou, nessa ocasião ela teria sido orientada a buscar junto ao Poder Judiciário a curatela da filha para que pudesse continuar administrando o benefício de prestação continuada, BPC, de Beatriz, em função da idade desta, né? Ela está com 33 anos. Ademais, segundo o relato da senhora Vanete, Beatriz é beneficiária do BPC desde os 10 anos de idade, sendo que a genitora consta como a titular do benefício desde então. A senhora Vanete também referiu, na entrevista inicial, possuir um instrumento de procuração para representar a jovem junto à agência bancária. No que diz respeito à questão de saúde de Beatriz, ela teria deficiência mental, SIC genitora, diagnóstico recebido ainda na primeira infância. Realizou, segundo a mãe, acompanhamento multidisciplinar. A genitora ressaltou atendimentos psicológicos em neuropediatria, na rede pública do município até os 17 anos de idade. Atualmente, Beatriz segue em acompanhamento pela rede municipal. Porém, com atendimentos centrados na rede de atenção básica, UBS, embora esteja também inserida na atenção especializada oftalmológica sobre acompanhamento oftalmológico, a senhora Vanete relatou que Beatriz possui visão monocular, congênita, sendo cega da vista esquerda e necessitando de cuidados com relação ao olho que possibilita a ela enxergar, no caso, o olho direito. Por ocasião da primeira entrevista, a senhora Vanete referiu que solicitou ao médico neuropediatra que atenda ao caso, elaborar relatório médico sobre Beatriz, já que entre os documentos solicitados pela Defensoria consta a apresentação de atestado ou laudo relatório médico recente. Segundo o relato da senhora Vanete, o neuropediatra da Policlínica da Reabilitação não realizava mais o acompanhamento médico de Beatriz, porém acompanhou durante a infância e adolescência. No relatório apresentado à Defensoria, datado de janeiro de 2016, consta que Beatriz é portadora de paralisia cerebral, mais atraso do desenvolvimento neuromotor, mais deficiência mental severa, mais deficiência visual, estando incapacitada para exercer os atos da vida civil e trabalho, CID 10.72/G80, SIC. Questionada sobre a existência de outros relatos no âmbito da saúde, com o período em que era acompanhada por equipe multidisciplinar, a senhora Vanete informou que possuía uma série de documentos e atestados laudos, entre os quais psicológicos, porém o genitor de Beatriz os teria perdido em uma ocasião. Sobre as habilidades e competências de Beatriz, a senhora Vanete referiu que a filha concluiu o ensino médio, tendo desenvolvimento adequadamente a capacidade de ler e escrever. A jovem também teria recentemente realizado um curso de informática, em nível básico, no que diz respeito ao dia a dia atual de Beatriz. A mãe referiu que a mesma auxilia nos afazeres domésticos e que participa de outras atividades, em conjunto com ela, como ir ao mercado. A senhora Vanete considera que possui um bom relacionamento com a filha, porém considera que Beatriz conversa pouco com ela, bem como os irmãos. Segundo informações, senhora Vanete, o imóvel onde a família reside é alugado. Com relação à composição familiar, esta compreende a genitora que trabalha como podóloga e 2 irmãos de Beatriz, um com 27 e outra com 25. Atuam na área metalurgia e como professora na rede municipal de educação, respectivamente. No que diz respeito à figura paterna, a senhora Vanete disse ter separado do senhor Antônio em meados de 2015, em função do uso prejudicial de álcool por parte deste, sendo que os filhos teriam apoiado a decisão da separação. De qualquer forma, apesar da separação, todos mantêm contato com o genitor que participa da vida de Beatriz, como os demais filhos. No contato da equipe multidisciplinar da Defensoria,
como Beatriz, foi identificado que ela demonstrou um grau de introversão e de embotamento do afeto. Segundo a psicóloga, embora Beatriz não tenha apresentado iniciativa para o diálogo, instigada neste sentido, demonstrou nível razoável de compreensão. Embora tenha apresentado também sinais de prejuízo cognitivo, por exemplo, tempo de latência, aumento de empobrecimento no repertório linguístico. As profissionais relatam que o cotidiano da jovem está principalmente centrado no ambiente doméstico, onde realiza afazeres domésticos. Além disso, tem participado de um projeto na Unidade Básica de Saúde, onde realiza atividades físicas. Com relação ao benefício de Beatriz, a genitora aferiu que este compõe renda familiar e é direcionado para as necessidades e uso dela, como, por exemplo, custear despesas, cursos, dentistas e consultas médicas de emergência. Informou ainda que administra o benefício da filha, mas que entrega pequenas quantidades a Beatriz para que ela gaste no que queira, com a supervisão da mãe, já que não saberia diferenciar corretamente os valores, nem conferir troco conforme a análise da genitora. Foi requerido um laudo médico mais recente, a UBS, no qual constam os seguintes diagnósticos: CID-10, G80, paralisia cerebral, F32, episódio depressivo e H54, cegueira e visão subnormal, especificando que se trata de olho esquerdo, bem como, neste laudo, faz-se menção ao relatório anterior do neuropediatra e ao diagnóstico proposto por este de deficiência mental psíquica. Nosso grupo chegou ao seguinte acordo, seguinte resolução. De acordo com a nova proposta realizada pela LBI, não caberia caso de curatela para o caso da Beatriz, tendo em vista que ela tem um certo grau de consciência e tem um desenvolvimento, concluiu o ensino médio, faz atividades extras, né, durante o seu dia, ela tem condição de expressar a sua vontade e comunicação. Então, nós sugerimos, acreditamos que caberia nesse caso, a tomada de decisão apoiada, né? Tendo em vista a avaliação da multidisciplinar que foi realizada, o acompanhamento durante os anos, caberia essa tomada de decisão apoiada no caso referente à mãe dela, né? Que seria a pessoa responsável. Bom, aí identificamos alguns pontos negativos, né, nessa história. A dificuldade que eles encontram na resolução de demandas, né? Por exemplo, o banco teria que fazer até a prova de vida, mas não orientou corretamente, né? Solicitou a curatela, né? Não caberia curatela nesse caso, né? Criando um certo estresse, uma certa canseira para ela estar resolvendo essas questões. Então, elas encontram dificuldades civis e burocráticas, né? Principalmente em relação ao banco, de acordo com essa exigência da curatela, onde não caberia. Por exemplo, percebemos também que falta acompanhamento médico, né? Foi até um tema que nós debatemos, que enquanto criança eles têm um acompanhamento multidisciplinar até uma certa idade. Posteriormente isso, as políticas públicas não auxiliam, né, na continuidade desse tratamento. Tendo em vista que eles têm realmente uma condição limitada, eles deveriam ter esse acompanhamento ao longo da vida, coisa que não acontece. Eles têm um acompanhamento até um certo período, e posteriormente acabam deixando de ser acompanhados, né? Tanto que esse caso foi feita uma avaliação em cima de relatórios antigos, né? O pediatra que acompanhava da infância até a juventude. A política pública, né, que não está atendendo, não oferece nenhuma questão extra, nenhum curso extracurricular, não oferece suporte, não oferece uma terapia adequada para que ela continue o desenvolvimento das suas capacidades. Levantamos também uma questão, né, de um programa que ocorre problema bem semelhante, que foi citado
pelo grupo é o programa De Volta para Casa, né? No qual as pessoas passam uma boa parte da vida internada em hospitais. Muitas vezes elas não têm o apoio da família para sair desses hospitais e elas vão para uma casa de apoio. E nesse caso elas teriam direito ao benefício. Porém, o banco indicado pela instituição não facilita para que a pessoa tenha acesso a esse benefício, exigindo a curatela, em uma questão que é muito difícil para que eles consigam a curatela, né? Porque é uma pessoa que não tem vínculo familiar e não é levada em consideração a nova questão da LBI, né? Que a pessoa deveria indicar. Eles não têm uma equipe multidisciplinar para diagnosticar se a pessoa tem realmente essa condição ou não. Eles exigem indicar a curatela, caso contrário não exista, eles dificultam e acaba havendo bloqueio do benefício. É só isso. Obrigada. Esse caso é muito emblemático, né? Que vocês viram, a pessoa procura curatela para provar que está viva, né? Inclusive. É muito... A gente vê os estudos falando que curatela nos moldes da interdição é uma morte civil, né? Ao mesmo tempo se procura curatela para provar que está viva. Que doideira, né? Enfim. Eu ia propor, gente, eu não sei se também vai ficando muito maçante, todo mundo meio cansado, se os próximos grupos preferirem apresentar brevemente o caso, talvez fique até mais dinâmico, né? Eu acho que a parte mais interessante é até da gente ver a análise do grupo do que detalhadamente ler o relato, né? Sim. Grupo 3, por favor. Eu sou a Ana Paula. Eu sou a Solange, eu sou assistente social trabalho no Hospital de Pirituba. E eu no Hospital Estadual Vila Alpina. Somos bem parceiras, assim, né? Bom, então, assim, resumidamente, o caso trata-se de uma idosa, a senhora Helena, que tem 78 anos, tem 6 filhos, porém a principal cuidadora é a Regina, uma das filhas, e aí ela procura a Defensoria Pública para solicitar a curatela em função da solicitação do INSS para a manutenção do benefício assistencial. E aí esta filha apresenta 2 relatórios, sendo que em um o médico coloca a demência senil e no outro que ela é lúcida e orientada. E aí depois refere também dificuldade para locomoção e também essa paciente seria, nos dois, consideravam a paciente acamada. A paciente não, desculpa, a pessoa acamada. A paciente é como a gente fala muito no hospital, né? Depois, a Regina também fala que assumiu desde um AVC que a senhora Helena teve em 2013, ela assume os cuidados totais desta mãe e que ela tem conflitos familiares, assim, conflitos com outros irmãos. Desses 6, no total, a Regina conta com o apoio de somente mais 2. Uma delas é a filha Lúcia, que em alguns períodos essa pessoa, a senhora Helena, passa com esta filha. Ela mora um pouco mais distante, em Francisco Morato, mas de vez em quando ela vai lá, fica alguns períodos curtos. A principal cuidadora é mesmo a Regina, né? Então, entenderam o caso, né? O contexto. Aí, com o CAN, né? O que a equipe faz? Faz uma visita domiciliar e verifica que encontra a dona Helena sentada numa cadeira de rodas, numa cadeira, no quarto dela, mas se expressa muito bem, demonstra lucidez, orientada, conta histórico, né? Fala das relações dela. E a própria idosa, ela faz algumas referências ao período do adoecimento, quer dizer que ela se mostra bastante lúcida, porém dependente de alguns cuidados, sim. Depois o CAN entrevista também a Lúcia e sensibiliza ela para a outra filha, sabe que ela vai de vez em quando, então sensibiliza a Lúcia para que ajude um pouco mais a Regina, a importância dos outros filhos se comprometerem nesses cuidados, né, ajudarem um pouco ela. O CAN também faz uma reunião, a equipe multi faz uma reunião com a equipe de saúde da família na unidade básica.
e solicita, né, a possibilidade de encaminhar a idosa para uma avaliação com o médico neurologista, a fim de quê? De verificar esse diagnóstico, que seja um diagnóstico um pouco mais preciso, né? Porque tem essa divergência. E aí a equipe então encaminha ela para o médico neurologista. Este médico coloca que ela vem com a queixa, apresenta a queixa do esquecimento, mas que realmente ela tem sequela do AVC. E aí encaminha também para a realização de alguns exames e colocam que ela aguarda exames para melhor definição do diagnóstico. Tá bom? Essa é a situação. E aí o nosso grupo, ele não demorou muito para chegar a uma conclusão referente a este caso, né? Então nós identificamos primeiramente que não cabe a curatela, visto que a idosa é uma pessoa que expressa a sua vontade, né, consciente, lúcida, orientada, consciente. Então a gente de imediato já identifica que não é essa questão, né? Não é questão de curatela, né? E isso foi um pedido, segundo o relato aqui, do INSS, e a colega do INSS já nos explicou isso na explanação que ela fez, né? Referente à procuração, porque no caso dessa idosa, a filha, ela já possuía uma procuração, ela nem precisava de curatela, de nenhuma forma precisava de curatela, então ela já tinha procuração, e aí ela continua, né, com a procuração, apenas levando ao INSS o relatório médico da idosa, que conforme a colega do INSS expôs, uma vez por ano precisa levar esse relatório médico para que a procuração continue vigente, isso por 5 anos, tá? Então, a princípio foi isso, no que se refere à curatela. Aí a outra parte que nós analisamos também é que essa idosa, ela tem uma família, ela tem um núcleo familiar. E o que ela precisa é o quê? É de uma melhor organização da família para que preste os devidos cuidados e apoio a ela, né? Isso contando com o apoio da rede, né, do posto de saúde, do CRAS, do CREAS, dos centros de reabilitação, ou seja, dos serviços da região que tem, o que tem na região, que disponibiliza a região, né? Então, assim, nos pareceu, aparentemente, né, a gente trabalha no hospital, então a gente pega casos muito, mas muito complexos, não que esse seja, né, eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mas assim, é um caso que parece mais simples, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? Porque às vezes depende. Então, assim, mais simples. Então, a gente não ficou quebrando muito a cabeça, né? A idosa não precisa da curatela, tem família, está tudo certo, né? Vamos organizar a família e vamos cuidar dessa idosa, né? E continuar a vida. Mais alguma coisa? E é interessante, né? Esses casos simples, tem, lógico, os que às vezes até trazem outras dimensões complexas, mas esses casos de demência são muito frequentes. E aí os laudos, né, até já na nova perspectiva que a gente recebeu de laudo, né, desses primeiros casos, Renata, de casos de demência que o idoso não é nem entrevistado. Porque, de certa forma, pode estar parecendo simples, porque teve uma visita domiciliar, conversou com ela, porque teve um laudo que fala que tem uma demência, no outro ela está lúcida, já chama atenção, né? Agora, tem laudo, e isso já em estado avançado de processo de curatela, que o idoso não foi nem ouvido. E aí o filho falou, ela está com demência. Pronto, não precisa mais ouvir. Tem demência. E até por isso que a gente trouxe esse caso, porque é um dos recorrentes, né? Só exemplificando um pouco, no hospital a gente atende algumas famílias assim, o idoso ficou doente. Desculpa. Tem que aparecer, né? Então, assim, acontece que muitas vezes a família procura o serviço social, porque, na verdade, essa demanda é mais do serviço social, né? Quando chega, a família, ela procura o serviço social e diz assim, eu quero interditar, ou eu quero procuração para o meu pai, para minha mãe, que está internado e não tem previsão de alta e eu preciso, né, cuidar das outras, do patrimônio e tal. Primeira pergunta que eu faço. O idoso sabe?
Então, assim, na maioria das vezes, o idoso não tem nem ideia de que a família já está, né, pensando no que vai fazer com as coisas dele, né, assim. Então, é bem delicado. Então, é sempre, o idoso tem que ver o idoso primeiro e ver o que é mesmo, se o idoso tem condições, não tem, para dar seguimento. Só um comentário só. Grupo 4. Quem é o grupo 4? Ah, é você, Silvana? Muito bem. Vamos lá. O senhor Silvio procurou o núcleo especializado dos direitos do idoso e da pessoa com deficiência, encaminhado pela delegacia da pessoa com deficiência, porque tem uma namorada, a senhora Roberta, há 10 anos e gostaria de se casar com ela. No entanto, sua curadora não aceita o casamento. Em março de 1997, foi proposta a ação de interdição em uma das varas da família em sessões de Fórum de Santana pela senhora Ana contra o Silvio, que é seu sobrinho. O motivo que levou na época à propositura da interdição foi o fato de Silvio ter surdez neurosensorial, CID 389.1, o que supostamente o tornava incapaz para os atos da vida civil e ação na época. Tinha apenas fins previdenciários, já que André não possui bens. Em razão da ação de interdição proposta, Silvio foi submetido à perícia no Instituto de Medicina Social e de Criminologia, em que não houve auxílio de intérpretes de Libra. No laudo, o senhor perito afirmou que, por suas condições clínicas, não se expressa de forma fazer entender e não parece conhecer o sentido da interdição e curatela. Não há indício que tenha aprendido algo após explanação sumária. O perito ainda afirmou que o Silvio até hoje não fala e que foi encaminhado para alfabetização em instituições especializadas sem que tenha obtido sucesso. Após o exame, o perito concluiu que Silvio é absolutamente incapaz para os atos da vida civil em razão do distúrbio neuropsiquiátrico, apresentando, sendo interdição medida procedente no presente caso. A sintomologia apurada sugere hipótese diagnóstica de retardo mental grave, ou F72, conforme essa codificada no CID-10, que e 20 e 40, idade mental de 3 a menos de 6 anos. O mal é de origem congênita e de caráter definitivo. Necessita de cuidados permanentes de enfermagem. A sentença, ainda em novembro de 1997, julgou procedente o pedido de interdição, uma vez que foram atestada a incapacidade irreversível do Silvio para os atos da vida civil. O senhor Silvio, hoje, tem 42 anos. Foi atendido no núcleo com apoio de intérpretes de Libras. E foi possível se comunicar de forma clara. Inclusive, esclareceu que estudou na Derdic até a 4ª série. E que, embora não saiba muito português, se comunica em Libras com amigos e com a senhora Roberta, sua namorada. Além disso, a tia do senhor Silvio recebe o benefício da prestação continuada, o PPC, por ele e não repassa nenhum valor. A conclusão do nosso grupo é o seguinte: no caso em questão, não dá para fazer uma aplicação direta na LBI. Por quê? O interessado já está interditado. E aí foi feito um levantamento, fazer um levantamento da curatela com pedido de liminar de troca de curador. Argumento: não houve avaliação adequadamente por causa que não teve intérprete, né? Porque se tivesse, ele não teria sido interditado. E é lógico, a gente tem que fazer primeiro uma visita na família, né? Uma visita domiciliar, né? Para saber como está o andamento do caso. Eu inverti só a sua exposição aqui. A mediação para repasse com o imediato do benefício, articulado com a rede,
e denúncia ao INSS se não houver diálogo com o curador. É para invertir as posições, né? Bom, deixa eu contar. Obrigada, Silvana. Muito bom. Acho que vocês vão ficar chocados. Mas a gente fez pedido de levantamento da curatela. O laudo veio idêntico do anterior. Mesmo a gente tendo pedido de que ele tinha que ser ouvido com intérprete de Libras. O perito ouviu a família, a tia, a prima, não ouviu ele, em hipótese alguma. Vem dito que ele não consegue se expressar, né? Que ele parece não compreender o que está sendo dito. Óbvio, ele é surdo. E aí eu fui na DERDIC para poder verificar como é que está a situação dele e tal, lá, né? E foi dito que ele estudou realmente na DERDIC durante um período que era para uma tentativa de iniciação ao mundo do trabalho, já com 24 anos. E lá ele, assim, tem notas ótimas. Ele assina, no laudo vem dito que ele, embora ele assine o nome, ele não é alfabetizado, embora ele tenha estudado em escola especial, né? E aí é uma situação realmente absurda. A gente contestou todo o laudo e tal, e está aguardando agora a decisão, né, inclusive com a utilização dessas informações da DERDIC, e aguardando a decisão do juiz, para ver o que o juiz vai decidir, né, porque realmente ele continua interditado e a situação é uma situação grave. O que torna difícil é porque realmente a falta de intérprete de Libras, né, faz com que ele não se comunique mesmo, ele não consegue se comunicar. E a gente mostrou o vídeo dele se comunicando em Libras, né, e me atestaram que ele se comunica perfeitamente, porque ainda o perito ainda fala que assim, ele sabe, ele faz mímica, mas ele não sabe, não é uma língua. É nesse sentido, né? E se vocês forem ver, desde 2002, ou que antes, né, entre 1916 e 2002, enquanto vigia o Código Civil antigo, ainda existia uma hipótese de incapacidade do surdo-mudo, né? Não se fala surdo-mudo, se fala surdo, né? Mas ainda existia essa hipótese. Então, quer dizer, quando ele foi interditado em 97, ainda vigia o Código de 1916. Mas mesmo assim, a interdição ela não é total, ela seria parcial. E assim, mesmo tendo toda essa alegação, ainda assim, né, o laudo vem, e o laudo é aquilo que o Dr. Pedro falou, né? O Dr. Pedro atuou inclusive lá em São Miguel Paulista, e está comentando que as perícias são feitas em cartório para um médico, super rápido, né? E dá a sensação que foi reproduzido exatamente o que estava na perícia anterior, né? Não houve, ou seja, 20 anos depois, né? Continua se reproduzindo. Ou seja, ele tinha 22, né? Com 42 anos. A tia continua recebendo o BPC? Continua recebendo o BPC. E ele não pôde casar, né? Lembra? O primeiro pedido dele, ele queria casar, né? A gente falou disso ontem, né? E a questão a gente até verificou a possibilidade de fazer o casamento dele, independentemente do levantamento da curatela. A gente teve um contato com os cartórios e tal, e eles falaram que, como pela Lei Brasileira da Inclusão não abrange mais o casamento, né, não teria essa limitação, então seria possível fazer o casamento mesmo com a curatela. Só que ele falou, não me adianta fazer o casamento, porque eu não vou ter o benefício, e aí eu não vou conseguir me sustentar. Duas questões. Primeiro, quando você fala do levantamento da curatela, eu vou usar o termo de senso comum, é uma desinterdição. Vamos colocar... Obrigatoriamente tem que ter um outro curador, porque eu tive um caso muito parecido com em São Miguel também, e a gente conseguiu reverter, um caso muito parecido, quando eu trabalhava lá.
obrigatoriamente você tem que indicar um outro? Não, a gente vai levantar a curatela dele e ele vai se tornar totalmente capaz para os atos da vida civil. Perfeito. Né? Então, assim, ele não vai mais depender de ninguém para poder tomar qualquer decisão a respeito da vida dele. Acho que essa informação é importante, porque quando chegar até a gente também tem condições de orientar a pessoa que ela pode ser desinterditada, vamos colocar isso, sem necessariamente ter que ter outra que o termo técnico atualmente é um levantamento de curatela. Perfeito. Né? Que é um processo judicial também, né? Foi distribuído por dependência no processo principal. E aí foi o que a gente pediu de imediato, porque tinha um outro detalhe. Ele tinha um outro laudo, só que o laudo dizia que ele tem deficiência intelectual. Então tem toda uma discussão se tem a deficiência intelectual associada também à surdez. Né? Mas ainda assim, ainda que ele tivesse deficiência intelectual, ele não precisaria estar em situação de curatela. Perfeito. Agora outra coisa, a LBI fala que no caso de você recebimento indevido, ainda mais se for de BPC, é crime, né? Na LBI fala alguma coisa disso, e aí? Pois o processo todo tem atuação do Ministério Público, tá? Então, assim, quem caberia, na verdade, tomar qualquer providência criminal, em especial contra essa curadora, é o próprio Ministério Público, né? Então, o Ministério Público vai ter acesso a esse laudo. Na verdade, ele já teve acesso desde o pedido de interdição, não fez qualquer manifestação, né? E aí, tem uma questão também um pouco preocupante, porque ele mora com ela. Né? E inclusive quando ela recebeu o documento de que ele ia passar por uma nova perícia, ele aparentemente sofreu uma agressão. A gente tentou encaminhar a questão também para a delegacia de pessoa com deficiência, pedimos para que ele fosse na delegacia, mas ele tem medo, né? Então, assim, é uma situação bastante delicada. E para fazer, por exemplo, uma visita domiciliar com um CRAS, um CREAS, por exemplo, teria que ir um intérprete de Libras junto, porque senão a gente vai ocasionar o mesmo problema que a gente tinha antes, né? Então, eu estou pensando, né, na possibilidade, inclusive, de fazer essa visita domiciliar, é o próximo passo, né, até para que a gente possa tentar solucionar, mas assim, é um caso bastante complexo e disseram que não é incomum acontecer, né? A Silvana também falou que lá no Conselho se recebe reclamações de surdos nessa situação, e na DERDIC eles falaram que também é muito comum. É porque também a família acha que, por ele ter uma deficiência auditiva, eles têm o comprometimento intelectual. Oi, tenho 3 pontos aqui. Só para contextualizar, né, sou promotora lá no estado do Paraná, e lá a gente, é uma praxe nossa, qualquer recebimento ou desvio, ou recebimento que não é repassado, lá a gente faz as denúncias de apropriação indébita, com base na LBI, assim. É uma praxe nossa lá. A outra coisa que eu ia falar é que uma possibilidade, talvez, nesse caso de que não estavam passando para ele, enfim, talvez na ação de levantamento, talvez uma liminar de alteração do curador, pelo menos provisoriamente, né? Se a pessoa... Né? Então, o grande problema é quem daí seria curador dele, porque ele mora, na verdade, com a tia e com a prima. Sim. Ao que parece, a prima bebe e é a pessoa que bateu nele. Sim. Né? Então, assim, desse contexto familiar, aí, assim, colocar ele como curador, curatelado da namorada, também é uma coisa complicada. A namorada também é surda. Sim, né? Então, assim, a nossa intenção mesmo é acabar com essa curatela. Né? Claro. Então, assim, né, a gente nem pensou na possibilidade de substituir... Em outro caso, né? Se quando tem curador, talvez a gente tenha feito isso lá. Se fosse uma questão que existisse, é que a gente estava muito confiante de que a gente ia levantar essa curatela de uma forma rápida, né? Só que a situação tomou esse rumo e agora a gente está extremamente preocupado, até com a própria integridade física dele. A gente encaminhou, porque a gente recebeu um vídeo dele relatando a agressão que ele sofreu, encaminhamos para a delegacia.
Só que a grande questão é que ele precisaria também na delegacia e ele não vai. Então, isso parece que também está relacionado muito à comunidade surda, essa dificuldade, esse receio também de se expor, de ir, né, de buscar esse auxílio. Então, acho que só com uma visita domiciliar a gente vai conseguir apurar melhor essa questão da... Aí teve também, na verdade, a delegacia disse que o vídeo, na verdade, não relata a agressão da família. A gente mandou o vídeo para a delegacia falou que relatava, que o intérprete Libras olhou e relatava que ele teria tido o celular roubado. A DERDIC analisou o vídeo e me disse que ele, na verdade, relata uma agressão, que alguém jogou o celular dele no chão. Então, aí também tem uma discussão a respeito até da própria interpretação da Libras mesmo. E, assim, a DERDIC, que é especialista em surdos, né? Eles são, na verdade, vinculados, inclusive, à PUC de São Paulo. Eles dizem que, realmente, ele sabe muito bem Libras. Muito bem. Ele se comunica perfeitamente. E ele, na verdade, mencionava no vídeo 3 pessoas diferentes, porque... Sabe que os surdos, eles dão sinais, né? Para cada pessoa. Por exemplo, eu mesmo, no fim, não falei para os intérpretes, mas eu tenho um sinal. Meu sinal é assim, do meu nome, né? Então, assim, não precisa soletrar o meu nome, Renata. Se fizer assim, já sabe que sou eu, né? E eles usam internamente para se comunicar sinais de cada uma das pessoas. Então, ele também cita 3 pessoas nesse vídeo que a gente também não consegue saber quem são, porque ele indica sinais, né? E uma última então, assim, coisa, é bastante complexo, né? E uma última coisa, a gente teve um caso parecido, lá, na verdade, está em trâmite um caso parecido com esse, só que, na verdade, há um processo, aspas, né, em que há uma interdição correndo, e há um pedido à parte de habilitação de casamento, né? E o juiz, o promotor, na verdade, nos consultou para saber se ele precisava esperar esse processo de interdição acabar para deixar, né, a habilitação de casamento acontecer. E aí até essa resposta era mais simples, se ele não está interditado, para usar o termo do processo lá que ficou. Mas, nesse caso, a minha dúvida jurídica acaba ficando no seguinte. Nesse meu caso, ok, não está interditado ainda, ele pode se casar muito bem, obrigada, né? O artigo 84 diz lá que ele pode e o casamento está ok. Nesse caso, em que há uma decisão judicial, né, em que ele está, né, inapto a todos os atos da vida civil, e o casamento é um ato da vida civil, é complexo, né? Porque no nosso caso a gente disse, olha, a pessoa não conseguiu porque o cartorário disse, o Código Civil exige que a manifestação da vontade seja inequívoca. E aí ele achou que ele ficou na dúvida e suscitou, por isso que essa habilitação de casamento parou no promotor. E aí a gente disse, olha, se ele puder escrever, no caso era uma situação de pessoa que teve AVC. Se ele puder escrever, se manifestar, ok, e lá é mais simples. Mas aqui, fico pensando juridicamente, a gente tem uma decisão, por mais que ela seja antiquada e tal, mas é uma decisão que diz que ele é inapto da vida civil. O casamento é um ato da vida civil. Então, a gente discutiu isso com o cartório, né, com a Associação Nacional dos Registradores e Notários daqui de São Paulo, né? E eles entendem, né, inclusive eles estavam fechando uma regulamentação junto com a Corregedoria Geral de Justiça, eles entendem que nesses casos, mesmo havendo a decisão, seria possível fazer o casamento, por quê? Porque a própria convenção, que é Constituição, e a Lei Brasileira da Inclusão, diz que, né, não abrange os atos, não abrange os atos, né, de casar, ter filhos. Né? Mas olha que interessante, para nós ótimo, né? Resolve nossos problemas. Às vezes com ofício, você manda lá, eles fazem. Então, mas é a primeira solução. Mas entre nós, juridicamente, assim, tecnicamente, fico pensando, a gente está fazendo algo contra uma sentença com trânsito em julgado. Faria, a gente poderia considerar que essa coisa do julgado é inconstitucional, né? Mas naquela como que se questiona... que abrangeria então, mas como é que tecnicamente a gente se questiona uma sentença transitada em julgado
inconstitucional. Você tem que entrar como, né? Uma outra ação. É complexo. Mas tá bom, eu gostei muito do caso, muito parecido com o que nós fizemos no nosso evento na sexta-feira lá também. Só que o nosso era mais simples, de vocês complicou um pouquinho mais, hein? Obrigada. Obrigada pelas contribuições. E acho que então a gente pode encerrar aqui. Eu quero agradecer vocês que ficaram, principalmente até o último minuto aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, enfim, suscitado várias questões que possam se aprofundar mais nessas discussões, levar isso para outros colegas, outros profissionais também, principalmente quem é da rede, disseminar essa informação, porque eu acho que é essencial. E depois vai estar disponível, né, graças ao apoio aqui, e aí eu quero registrar agradecimento especial ao Daniel e o Daniel, né, que são da Escola da Defensoria Pública, que ficaram aqui, nos apoiaram também, gravaram todas as mesas, todas as palestras, as intervenções, todas. Isso vai estar tudo disponível no site da Escola da Defensoria. Então, aqueles colegas que vocês tenham, que não puderam vir, mas, né, quiserem assistir, podem assistir lá da sua casa. Se vocês quiserem ver de novo, puxa, mas quero assistir de novo aquela palestra, não entendi muito bem, ou perdi uma parte dela, vai estar tudo disponível. Tá? Quero também fazer um agradecimento especial à Beth, né, sem a qual aqui não teria conseguido dar conta sozinha. A Beth é agente de defensoria, assistente social, né, lá do núcleo, e foi essencial aqui, né, junto com as estagiárias, a Mayara, né, e Elaine, e para que a gente pudesse, enfim, dar conta de tudo isso. Bom, agradeço também a escola e agradeço também o Gai e a PAI, né, a Ana Beatriz não pôde ficar até a final, que foram nossas parceiras desde a construção, né, essa estruturação desse seminário, né, para a gente tentar sair lá do nível de abstração que nós saímos, né, do que a ONU fala, né, a lei fala, a convenção fala, para chegar até, meu Deus, o que será que está acontecendo no dia a dia, né? Será que mudou alguma coisa? Então, passados aí, né, vai fazer 2 anos da entrada em vigor, agora em janeiro de 2018, e a gente ainda tem muito para avançar, né? Mas, muito obrigada. Foi bom que a gente terminou com um caso que teve um retorno ótimo. Vocês viram, né? Como que tá fácil aqui, mudar paradigma, se alinhar, né? A gente terminou um caso concreto, bem otimista, pra gente sair bem animado, para dizer que a gente tem muito trabalho pela frente, né? E que, enfim, é só um passo. Obrigada. Obrigada, gente.